São José. Quando pensamos nele, a imagem que nos vem à cabeça é quase sempre a do carpinteiro, certo? Uma figura discreta ali ao lado. Mas e se dissermos que ele é uma das figuras mais centrais e, ao mesmo tempo, mais misteriosas de toda a história? É essa a nossa missão hoje. Vamos tentar mergulhar na biografia deste homem, um homem de um silêncio profundo. E reparem nisto, que é absolutamente incrível. Nos Evangelhos, não há registro de uma única palavra dita por José de Nazaré. Nada. Zero. E estamos a falar de um protagonista central na história mais contada do mundo. Mas, olhem, este silêncio não é um pormenor esquecido. Pelo contrário, é a chave de tudo. É a porta de entrada para o percebermos. Então, a pergunta impõe-se, não é? Quem foi, afinal, este homem silencioso? É isso que vamos tentar descobrir. Vamos para além da imagem estática da carpintaria e do presépio para tentar tocar na profundidade do seu caráter, na sua fé inabalável e na missão. Bem, na missão única que lhe caiu nos ombros. E começamos precisamente por aí, pelo silêncio. Porque o silêncio de José não era um vazio, não era ausência. Pelo contrário, era uma presença, uma forma potentíssima de estar no mundo. Isto muda completamente a nossa perspectiva, certo? O silêncio dele não é mutismo, não é não ter nada para dizer. É um silêncio cheio. Cheio de escuta, de trabalho interior, um silêncio que na verdade nos revela uma vida interior riquíssima. Era neste silêncio que ele processava tudo, que ele ouvia Deus no meio do turbilhão que era a sua vida. E esta citação de São João da Cruz, uau, acerta em cheio. O pai pronunciou uma palavra e foi o filho. E ela fala sempre em eterno silêncio. É isto. José vivia com a palavra, literalmente. O Verbo feito carne estava ali, a crescer ao seu lado. O seu silêncio era, por assim dizer, o ambiente perfeito, o solo fértil para conseguir ouvir e proteger este mistério. Claro que esta vida interior, este silêncio, não foi um mar de rosas. Pelo contrário, foi posto à prova. E de que maneira? Vamos agora a um dos momentos mais difíceis da sua vida. Um teste que o definiu para sempre. Para percebermos o dilema dele, temos de entender esta palavra justo. No contexto bíblico, ser um homem justo não era só ser um cumpridor de regras, seguir a lei à letra. Era muito mais do que isso. Era alguém que tentava, acima de tudo, alinhar o seu coração com a vontade de Deus. Um equilíbrio delicado entre a lei e o amor. E agora, imaginem o cenário. A lei era claríssima. Uma noiva grávida, antes de coabitar, era uma situação que exigia uma resposta pública, uma denúncia. Mas e o coração? O coração de José amava Maria. Ele não queria, de maneira nenhuma, expô-la à vergonha, à humilhação pública e a sabe-se lá que castigo. Pensem neste conflito. A lei de um lado, o amor do outro. Um autêntico beco sem saída. E onde é que a solução aparece? No silêncio. Num sonho. Um anjo fala com ele e tudo muda. A angústia dá lugar à clareza. A sua missão é revelada. Não era repudiar Maria, mas sim recebê-la, proteger a criança. A sua fé, a sua justiça, a sua compaixão, tudo foi recompensado com uma missão ainda maior. E essa missão era ser o guardião dos maiores tesouros de Deus na terra, Jesus e Maria. Era ele o protetor de todo o mistério da encarnação. Bem, mas uma missão deste calibre não vem sem desafios, pois não? Pelo contrário, veio com incerteza, pobreza, perigo constante. Há um princípio espiritual que diz que os maiores dons vêm embrulhados nas maiores provações. A vida de José é a prova viva disso. Foi uma sucessão de testes à sua fé, à sua coragem, a tudo. E os problemas começaram logo. Primeiro, o nascimento em Belém, na pobreza, sem um teto decente. Logo a seguir, a perseguição brutal de Herodes e toca a fugir, a tornarem-se refugiados no Egito. E quando finalmente voltam, o que acontece? Têm medo do novo governante e têm de se esconder na pequena e anónima Nazaré. Reparem, a vida deles foi uma constante fuga, uma constante incerteza, sempre a confiar. Depois de toda esta agitação, vêm 30 anos. 30 anos de silêncio, de vida normal, em Nazaré. Anos que podiam parecer insignificantes, mas que foram, na verdade, absolutamente cruciais. Foi aqui, no dia-a-dia, no trabalho, que a sua missão atingiu o auge. E para percebermos a importância disto, há um conceito teológico que ajuda muito, apesar do nome complicado: ordem hipostática. O que é que isto quer dizer em bom português? É o mistério central da fé cristã. Jesus é, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente homem.
E a missão de José não era uma missão secundária, de apoio. Não, ele foi chamado para servir diretamente este mistério. Foi ele o responsável por proteger e cuidar da parte humana do Filho de Deus. Ou seja, a paternidade dele não foi um acidente de percurso, um plano B. Foi, desde sempre, a sua vocação, o propósito da sua existência. Ele foi criado para isto, para ser o pai adotivo do Verbo que se fez carne. E pensem na oficina de Nazaré, o cheiro da madeira, o som das ferramentas. Ali, naquele espaço humilde, aconteceu algo de extraordinário. José ensinou um ofício a Jesus, ensinou-lhe a trabalhar com as mãos. E ao fazer isso, o trabalho humano, o nosso trabalho de todos os dias, o cansaço, o suor, tudo isso foi, de certa forma, divinizado, santificado. Passou a fazer parte da história da redenção. E a arte, claro, percebeu isto tudo e transformou-o em símbolos. Quando vemos uma imagem de São José, o manto castanho lembra-nos da terra, da humildade, do seu trabalho. O lírio que por vezes ele segura é a pureza do seu coração. E aquele olhar para baixo não é tristeza, é atenção, é cuidado, é o olhar do pai. E claro, com o menino ao colo, essa é a imagem que resume tudo. A sua missão de proteger. Chegamos então ao fim e ao legado. Como é que este homem tão silencioso tem uma influência tão gigante até aos dias de hoje? Bem, a coisa tornou-se oficial em 1870. Foi nesse ano que o Papa Pio IX olhou para a história de José e pensou: ele foi o guardião da Sagrada Família, a cabeça daquela pequena igreja doméstica. Então, ele deve ser o patrono de toda a igreja. E assim foi. O seu papel de protetor foi, digamos, universalizado. E por isso é que ele tem tantos títulos: luz dos patriarcas, exemplo dos trabalhadores, amparo das famílias. Reparem como ele acaba por ser um modelo para quase toda a gente, para quem trabalha, para quem tem uma família, para quem sofre. A sua vida, que foi vivida no silêncio e na humildade, tornou-se uma referência para milhões. E isto leva-nos de volta ao início. Num mundo como o nosso, cheio de barulho, de notificações, de distrações, o que é que o silêncio de São José nos pode de facto ensinar? Talvez a grande lição seja mesmo essa: redescobrir o valor do silêncio. Não como o vazio, mas como o único espaço onde se consegue ouvir, pensar e encontrar aquilo que realmente importa.